dos instrumentos. Financeira de setembro, na quadra da igreja, das 9 horas às 15 horas. Os irmãos que desejarem ajudar com doações, realizado no aniversário. (36960). Venham, participem. Vamos ficar de pé. Nós faremos a leitura do texto de Mateus, capítulo 7, verso 21. Se encontra no seu boletim, também na tela. Façamos então a leitura a uma só voz. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos por essa oportunidade de aqui cultuarmos ao Senhor, de louvarmos o Teu nome, de aprendermos da Tua palavra. Colocamos diante do Senhor o culto que nessa noite prestamos. Pedimos que abra os nossos corações, abra as nossas mentes para que possamos entender aquilo que tem a nos dizer.
e que possamos colocar em prática tudo o que aprendermos nas nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos cantar, ainda de pé como estamos, vamos louvar ao nosso Deus. E esse primeiro cântico que vamos entoar diz justamente isso: eu te louvarei, Senhor. Vamos cantar. Próximo cântico diz que queremos estar no centro da vontade de Deus, que tudo que queremos, que tudo que eu quero é estar no centro da vontade de Deus. É isso que vamos entoar nesse momento. Tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor. Tu és minha prioridade ao me levantar. Toda minha vida quero dedicar diante do teu altar.
pois eu não consigo prosseguir sem tua luz. Tu és meu Pai, Senhor, minha fonte de amor. Tua palavra me ensina a caminhar, e mesmo no cair, tua mão me ergue, sim. É tua graça que sustenta o meu coração. Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai, e viver no centro da tua vontade. Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos, que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu pastor. Do início, tudo que eu sou e quero ser, Senhor, é para o teu louvor. Tu és minha prioridade ao me levantar. Toda minha vida eu quero dedicar diante do teu altar, pois eu não consigo prosseguir sem tua luz. Tu és meu Pai, Senhor, minha fonte de amor. Tua palavra me ensina a caminhar, e mesmo no cair, tua mão me ergue, sim. É tua graça que sustenta o meu coração. Quero viver nos teus planos, te conhecer mais e mais, ó Pai, e viver no centro da tua vontade. Revela-te a mim, pois quero ser um vaso moldado por tuas mãos, que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu pastor. Que te serve e busca te agradar e seguir os teus caminhos, meu pastor. Nós vamos cantar agora o hino 212, e ele diz: ó Senhor, vem me dirigir, com fervor eu quero te seguir, para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Que de fato isso seja muito mais do que uma canção nas nossas vidas, mas um verdadeiro intuito de que o Senhor dirija cada passo das nossas vidas. Vamos cantar.
Senhor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e meu amor ao mundo mostrar. A beleza deste hino toca o nosso coração. Nós estamos contentes por isto. Eu quero convidar vocês para sentar e os visitantes permaneçam em pé, por favor, para que nós possamos conhecê-los. Todos que estão nos visitando, para nós é uma alegria tê-los conosco aqui. Muito obrigado. Seu tio, prazer, bem-vindo. E sobrinha da Josi. Muito bem, muito obrigado por vocês, todos vocês que estão aqui. A igreja diz? E eu digo, volte sempre. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado, pode sentar. Que Deus derrame a graça sobre a vida dos irmãos. Nós queremos, neste momento, também convidar aqui à frente aqueles que vão aniversariar durante esta semana. E eu convido aqui a Andréia Lima, André dos Santos, também convido o Gidalte, Alencar Júnior, a irmã Farias, Marluce Farias, e de casamento Marcelo e Elisa Alves. São os aniversariantes desta semana. Nós queremos orar com os irmãos neste momento. Você tem alguma bênção também para a qual gostaria de agradecer a Deus? Você pode sair do seu lugar e pode vir aqui. Eu quero que a irmã Catarina venha com a família. Irmã Catarina venha com a família. Os irmãos conheceu a história da irmã Catarina e sabem então da razão da família estar aqui. Né? Tá. Guilherme está doente, está bem, vamos orar pelo Guilherme. Então nós estamos contentes porque a irmã venceu a etapa, não foi? Pela graça de Deus. Pois bem, foi um susto para todos, mas agora a alegria também é para todos, não é? A alegria do Senhor, diz a Bíblia, a nossa força é. E é por isso que nós estamos contentes com a vitória da irmã sobre o problema que a irmã viveu, né? E também estamos contentes, Andréia, por mais... Tá certo. A festa também vai ser na casa dela, tá bom? Agora também, irmãos, deixa eu passar aqui do lado de cá, eu quero convidar o Paulo e a Nair para vir aqui à frente, e eles estão trazendo o Antônio e a Nayara, que chegaram à vida deste casal. E eu sei que, para tirar o atraso, eles encomendaram logo 2. Pois é. Então é um casal, são gêmeos, e nós estamos felizes com a visita do Antônio e da Nayara. Em dose dupla. Eu não posso nem brincar que eles estão pedindo um irmãozinho, porque senão a coisa vai pegar, né? Qual a idade deles? 10 né? meses hoje. 10 meses hoje. 10 meses, que bom, 10 meses. E essas crianças, elas foi um presente de Deus para vocês, né, Paula? Que bom, nós estamos contentes. E a Bíblia, você que conhece a palavra, a Nair é uma decidida também no Evangelho, agora o casal vão se firmar e também batizar e criar as crianças no caminho do Senhor e da palavra, não é verdade? E, então é assim que Deus, é a vontade de Deus que as crianças sejam criadas no temor do Senhor. Eu vou tentar pegá-la, será que ela vem? Tá, então pode me dar ela e você pega enquanto tirar a foto. Mateus, você segura aqui também o bebê. Vai treinando, Mateus. Já que você quer um homem, então, quem é que ajuda ela aí a tirar a foto aí? Vem cá, por favor.
Ana, é bom você ficar de frente, viu? Será que o pastor vai dar conta? Se eu dou conta. Não, pensei que você vai ter que ficar uns dois. Muito bem, deixa eu tirar aqui para a foto não ficar. Então, meus irmãos, vou botar para lá. Estou bem desajeitado, né? Mas depois que a gente acostuma, a gente até coloca atravessado no pescoço e carrega. Quando nasce é que a gente fica cheio de jeitinho, né? Cheio de coisa. E Mateus está todo treinado aí, ó. Mas olha, Nair, tudo isso é uma brincadeira, mas o momento ele é muito importante, porque você tem toda uma afinidade com a palavra e com o Evangelho. E então, a Nayara e o Antônio precisam desta palavra, precisam do Evangelho, não é? E agora que você conseguiu tirar o pé e vir à igreja e trazer as crianças, agora é de manhã, de tarde, de noite. E trazê-los para a conferência missionária também. Nós vamos orar. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e nós vamos orar. E quero dizer aos irmãos que daqui a pouco nós vamos estar cantando o hino missionário. E como eu disse pela manhã, o irmão que veio também preparado, aí no banco tem um envelope chamado Minha Oferta para a Conferência Missionária. Se você tem a sua oferta, você poderá fazer a sua contribuição daqui a pouco, quando estivermos cantando o hino missionário. Então você pode usar esse envelope que aí está. Nós vamos orar, parabenizando Paulo e a Nair, também a Andréia e a irmã Catarina. Que Deus abençoe a vocês. Querido Deus, no nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor pela presença dos nossos visitantes e obrigado pela vinda deles ao nosso meio. Desejamos que saiam daqui abençoados, revigorados no Senhor e alegres com o poder da Tua palavra. Nós também agradecemos ao Deus pela vida da Andréia e pedimos que sua vida seja conduzida no temor e na graça do Senhor, que ela possa contemplar anos de vida e com saúde a serviço do Teu reino para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, pela vitória da família Naves. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida da irmã Catarina, pela vitória do Senhor sobre a saúde dela. O Senhor a restaurou, o Senhor concedeu Tua graça sobre o problema que ela viveu. E obrigado porque o Senhor estanca este problema para a glória do Teu santo nome. O Senhor põe um ponto final nesta história e nos leva então a exaltar e glorificar o Senhor pelo que foi feito na vida de Tua serva. Muito obrigado pela vitória do Senhor. Também abençoamos o Paulo e Nair, que apresentam Antônio e Nayara diante do Senhor, diante do Teu poder, na Tua igreja, na casa do Senhor, para que essas crianças conheçam o temor do Senhor, a vida que pode ser vivida no Senhor. Nós apresentamos essas crianças para elas. Desejamos, Deus, que estas crianças cresçam para amar e servir a Jesus e a Tua igreja. É no Teu nome que abençoamos esta família, abençoamos na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Obrigado no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pode sentar. Nair, divirta-se. Paulo, parabéns. Que Deus abençoe, viu? Ok, nós vamos louvar a Deus. Por favor, Jessé. Meu Pai.
Graça e paz, igreja. Vamos ver um vídeo rapidinho sobre a nossa campanha. O trabalho aqui em Diniz Cerqueira, ele iniciou-se em julho de 2008 e nós iniciamos o trabalho na nossa casa. Nesse tempo, a Simone ainda tinha recém ganhado o nosso segundo filho, o Nicolas, e começamos assim, né, somente nós, não havia nenhum batista aqui na cidade, e Deus tem nos abençoado em todo esse tempo em que nós estamos aqui, através de alguns projetos que nós realizamos na cidade já há algum tempo, e realmente Deus tem acrescentado vidas. Hoje nós temos 15 pessoas já batizadas na nossa frente, temos uma frequência de 45, 50 pessoas nas nossas reuniões, já temos um local alugado, e o trabalho tem crescido, tem se desenvolvido, e o principal, tem se mostrado na cidade, o povo tem conhecido o trabalho batista, e isso realmente nos deixa felizes, contentes por saber que o trabalho tem sido realizado e as pessoas têm gostado daquilo que a igreja tem feito aqui na cidade. Nós estamos dentro dessa visão da igreja multiplicadora, né, aplicando esses valores, esses princípios, pilares da igreja multiplicadora dentro do nosso ministério. Né? Quando nós iniciamos o trabalho aqui, ainda não havia começado essa ideia, então, né, surgiu há pouco tempo e nós temos aplicado isso e tem surtido muito efeito, né, dentro da oração, através de caminhadas de oração, através das vigílias de oração. A oração tem sido um ponto forte no nosso ministério e através do evangelismo, algumas ações que nós realizamos, como o abraço grátis, né, até mesmo visitação nos lares, o trabalho nas escolas, no bombeiro, tudo isso entrando dentro da área da evangelização e com o discipulado, né, nos envolvendo com as pessoas, ensinando as pessoas sobre a palavra do Senhor através do discipulado, também através do desenvolvimento de liderança, né, essas pessoas têm nos acompanhado, nós temos uma equipe já que nos acompanha há 4 anos na igreja, que já participou de várias trans, e isso tudo é uma forma de criar uma liderança dentro da igreja e com certeza tem fortalecido o trabalho aqui na cidade e também através, né, da multiplicação. Agora nós estamos iniciando mais um trabalho em parceria com a Igreja Batista em São Miguel do Oeste, na cidade de São José do Cedro, né, na plantação de mais uma igreja. Então nós cremos que tão logo nós iremos multiplicar ainda mais o trabalho aqui na fronteira, que esse é o nosso desejo, é conquistar a nossa fronteira para Jesus. Nossa fronteira é muito grande, nosso estado carece muito das suas orações, carece muito de pessoas que se envolvam na obra missionária, e então o nosso desafio, o nosso maior desafio mesmo, é conquistar a fronteira para Cristo, começando por Dionísio e indo até os confins da terra, que esse é o nosso objetivo. Então cremos que através das suas orações, através da sua parceria, nós iremos conseguir conquistar a fronteira para Jesus. Bom, igreja, um dos trabalhos que a Junta de Missões Nacionais faz é a plantação de igreja, porque nós plantamos igreja para a glória de Deus, né? O desafio é que cada igreja batista plante uma nova igreja batista, né? E quanto a isso, nós temos vários exemplos. Na região nordeste do Brasil, por exemplo, nós temos 161 missionários que trabalham arduamente no litoral, no agreste e no sertão. No norte, nós temos 77 missionários que enfrentam todas aquelas dificuldades que dão acesso às comunidades ribeirinhas. E aqui a gente faz um destaque para o projeto Radical Amazônia, né, que todos sabem que são duplas de jovens que ficam temporariamente naquela região fazendo a implantação de igrejas. Na região sudeste, que é a mais populosa, nós temos 73 missionários,
sendo que só 39 trabalham no Rio de Janeiro e Espírito Santo, porque esses estados eles são enviadores de missionários. Graças a Deus por isso, né? Na região sul, vocês viram um relato aí do missionário, nós temos 85 missionários que trabalham lá. É uma região que tem uma boa qualidade de vida, uma boa cultura, mas que, infelizmente, eles vivem muito submersos nas trevas, principalmente em seitas satanistas, né? Aqui na nossa região centro-oeste, nós acabamos de presenciar, na terça-feira, né, a inauguração do templo lá no Vale do Amanhecer, pelo pastor Valdeir e a missionária Morgana, né? E a gente quer destacar como eles foram sábios quando eles escolheram o nome da igreja, que é Templo Batista, porque lá a religiosidade do Vale do Amanhecer gira em torno dos templos, né? Então, com essa expressão Templo Batista, facilita muito o entendimento da população, porque eles têm todo um cuidado de evitar o sincretismo religioso. Também tem os projetos de plantação de igreja com grupos específicos, como os grupos étnicos, que são os estrangeiros, né? Nós temos 11 missionários que trabalham com eles. Tem os grupos indígenas, que são 34 missionários que têm a dificuldade de fazer a tradução da Bíblia. Temos as tribos urbanas, que são aqueles que vivem próximos das igrejas, mas que não são alcançados pela própria igreja, né? E destacamos o trabalho dos missionários Leandro e a Vânia Poçan. E também temos o ministério entre os presidiários, principalmente em Porto Alegre, Belo Horizonte, Paranoá, Rio Grande do Norte e na cidade de Oeste. Então, meus irmãos, o desafio nosso é grande. Nós devemos continuar orando, contribuindo e indo para continuar plantando igrejas batistas pelo nosso país. Então, vamos ficar de pé, vamos ler nosso tema, a nossa divisa. Vamos lá para o nosso tema. Vivo para a glória de Deus. Nossa divisa. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vamos cantar o nosso hino missionário, e enquanto a gente canta, os que vieram preparados, vamos fazer a nossa oferta para a conferência missionária. Do Brasil imenso, eu vivo para a glória de Deus. Nas ofertas, tempos, dons, talentos, eu vivo para a glória de Deus. No exercício do amor ao povo, eu vivo para a glória de Deus. Nas pessoas que me precederam, e vejo a glória de Deus.
pra si. Jesus garante a vida, o Brasil precisa ouvir a mensagem redentora, a mensagem de salvação, a mensagem que liberta, mensagem de graça e perdão, que vale a minha vida. Se os planos não são os seus, pois não sou mais eu quem vive, eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para a glória de Deus. Nós vamos neste momento ter 3 orações. Nós vamos estar colocando diante de Deus agora a plantação de igrejas. Nós vamos estar orando agora pela conferência missionária aqui na igreja e também vamos estar orando pela Junta de Missões Nacionais. Nós vamos pedir ao pastor Carlos que nos conduza na oração pela plantação de igrejas. Muitas igrejas precisam ser levantadas neste país para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Pai Celestial, se realmente nós vivemos para a glória de Deus, permita, Senhor, que o trabalho de plantação de igreja seja uma realidade no nosso meio. Muitos lugares, muitos campos, ó Deus, estão preparados, brancos para a ceifa, e nós precisamos, ó Deus, trabalhar também nesta área. E pedimos que o Senhor esteja conduzindo as pessoas para plantar a igreja, ó Deus, não só aqui no nosso campo, mas em todo o Brasil. Dá-nos, portanto, a tua direção, que a visão missionária do teu povo esteja voltada para este objetivo. Assim oramos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou pedir o Daniel que nos conduza a Deus sobre a conferência missionária que nós teremos no próximo dia 4, 5 e 6 de outubro. Pai querido, Pai maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra disseminada aqui, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, neste momento, pela conferência missionária, ó Deus, que será realizada no dia 4, 5 e 6, ó Deus. Que todos os trabalhos ali, ó Pai, estejam no centro da tua vontade, ó Pai, que todas as pessoas que têm ali, Pai, possam ouvir a tua palavra pregada e disseminada pelos missionários que aqui estiverem, ó Pai, que todos possam ver a tua glória, Pai, e que esses trabalhos, ó Pai, honrem o teu nome aqui na terra, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que nos dê força e entendimento, Pai, para que realizemos esta obra, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Irmão Israel, nós vamos estar orando pela Junta de Missões Nacionais, que tem a responsabilidade de evangelizar o Brasil, de promover a evangelização do Brasil. Oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, lhe agradecemos por estarmos aqui, Senhor Deus, neste culto, prestando um culto para o Senhor, Pai. Agora queremos pedir pela Junta de Missões Nacionais, ó Pai, pelo seu presidente, por toda a equipe, Senhor Deus, da Junta de Missões Nacionais, para que aquela junta seja instruída por Ti, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, para que eles possam ter sabedoria para administrar a parte financeira, para administrar as pessoas pelas quais tem a responsabilidade de levar o Evangelho a todo o Brasil, Pai. Abençoa também as igrejas que possam contribuir para a Junta de Missões, para que mais pastores, mais líderes possam surgir para levar o Teu Evangelho, Senhor Deus, a todo o Brasil. Muito obrigado por este culto, abençoa a continuação deste culto, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, o coro vai estar louvando ao Senhor agora. Não saia daqui.
Podemos nos colocar de pé, faremos a leitura que se encontra no nosso boletim, também na tela, da forma como está aí dividida. Leiamos. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Podemos ler novamente só esse último trecho? É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Nós vamos orar e as crianças de 4 a 7 anos vão seguir para o culto infantil. As crianças então de 4 a 7 anos podem vir à frente. Crianças de 4 a 7 anos vão seguir para o seu culto infantil. Nós vamos orar por elas antes que sigam. Vamos orar então? Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida dessas crianças que aqui conosco estão. Agradecemos pela oportunidade que elas têm de ouvir da Tua palavra desde tão cedo. E pedimos, Pai, que essa palavra de fato fique guardada em seus corações e que delas jamais se esqueçam. Pai, que essas crianças tenham uma vida transformada pela palavra do Senhor. Abençoe as professoras que ali estarão conduzindo esse momento. Dê a elas sabedoria para ministrar a essas crianças. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 6, versículos de 9 e 10. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Todos juntos podemos... Está lá? Não? Está no seu boletim, tá? Ok, vamos juntos? Hoje eu quero pegar esse pedaço do versículo, seja feita a tua vontade. Vamos dizer isto? Os irmãos podem sentar. É a 4ª vez que nós estamos utilizando este texto. E outra situação que Deus quer que ocorra na terra e que deve ser o desejo do nosso coração é fazer a vontade de Deus na terra. Eu pergunto, quem pode impedir a vontade de Deus? Alguém pode impedir a vontade de Deus? Não. Então, por que nós temos que fazer esta oração? Se não podemos impedir a vontade de Deus, por que nós vamos orar pedindo que Ele faça a sua vontade na terra? Irmãos, Deus
Ele deseja fazer algo. E Ele quer fazer algo. Todavia, Ele não fará sozinho. Deus, Ele quer a participação da vida humana. Deus quer a participação daqueles que são seus filhos. Deus quer que os seus filhos participem de sua atuação na terra. Por isso, nós estamos orando: seja feita a tua vontade. Deus quer suprir cada necessidade que a vida humana tem. Deus quer operar de maneira sobremodo na vida das pessoas. Mas Deus está pedindo que nós oremos sobre a sua vontade a respeito das necessidades que as pessoas têm. Por isso, o Senhor Jesus está instruindo que a gente ora pedindo ao Pai que seja feita também a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Nós precisamos falar com Deus sobre as necessidades humanas e o que Ele tem a respeito das necessidades humanas. Parece-me que quando nós oramos assim, dá o entendimento de que Deus está se recusando em fazer alguma coisa, porque Ele só quer fazer com a participação humana. Deus só quer fazer alguma coisa se nós nos movamos em direção a isso. Ele não quer trabalhar sozinho. Deus quer que o seu povo participe desse processo. Por isso Ele quer que oremos. Ele quer que nós falemos com Ele, porque Ele tem uma vontade. Deus tem uma vontade. E nós precisamos orar tocando na vontade de Deus. E por certo, enquanto nós oramos, Deus responde aquilo que Ele pretende fazer em nossa vida. Então nós precisamos ter a nossa participação nesse processo. A vontade de Deus, diz a palavra, ela é perfeita. E a vontade de Deus se realiza entre nós. Mas Deus está dizendo que nós precisamos falar com Ele a respeito da sua vontade. Por isso o Senhor Jesus está dizendo que um desejo que era do coração dele, que deve ser o desejo do nosso coração, é que a vontade de Deus, que é feita no céu, também seja feita na terra. E precisamos então orar: Senhor, a tua vontade, que é feita no céu, seja também a tua vontade feita na terra. E cabe-nos, como povo de Deus, ter este desejo para que a vontade de Deus seja feita na terra. Com isso, eu passo a entender que as decisões que são tomadas nos céus, são decisões que são influenciadas por orações que movem o céu. O céu se move em direção às orações que são feitas na terra. Por isso o povo de Deus precisa orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Toda ação, toda movimentação no trono do Pai depende das orações que são levantadas neste lugar, das orações que são levantadas do povo de Deus. Quando o povo ora a respeito da vontade dele sobre as questões da vida humana, Deus responde a estas orações. Davi, ele no Salmo 40, versículo 8, disse assim: deleito-me em fazer a tua vontade. Era da vontade de Deus que Davi agisse daquele modo. E então ele disse: eu deleito-me em fazer aquilo que é a tua vontade. Esse deve ser o sentimento que deve nortear o nosso coração. Você está desejoso de fazer a vontade de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Você está pronto a pagar o preço por fazer a vontade de Deus? Então nós nos deleitamos em fazer a vontade de Deus. E você me pergunta: pastor, então qual é a vontade de Deus?
A vontade de Deus é a causa final de todas as coisas. Tudo que nós viermos fazer, nós vamos fazer por causa da vontade de Deus. Porque queremos agradar a Deus, queremos exaltar o seu santo nome, queremos estar no centro daquilo que agrade ao Senhor, é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus permanece para sempre. Ela não muda. A vontade de Deus permanece para sempre. Deus tem direcionado a sua vontade para abençoar a vida humana. Deus tem direcionado a sua vontade para abençoar você, Ele não muda isso. Aí você pergunta, por que não sou abençoado? Por que a bênção de Deus não vem para mim? Por que eu não consigo me realizar? Davi conseguiu se realizar, mas ele disse, eu me deleito em fazer a tua vontade. Quantos de nós temos uma vida mal sucedida, mal realizada, porque nós queremos algo que não é a vontade de Deus. A sua vontade não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela permanece para sempre, e foi pela vontade de Deus que todas as coisas foram criadas, inclusive você. Foi pela vontade de Deus que você estivesse aqui nesta noite como você está. Foi pela vontade de Deus, ou é pela vontade de Deus que o universo é preservado, ele não está solto por conta própria. O universo tem o governo de Deus. O governo de Deus está sobre este mundo. Ninguém está fora do governo de Deus, porque isto é a vontade dEle. Nós estamos debaixo da vontade de Deus. Os governos são constituídos pela vontade de Deus. A morte de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você, foi feita pela vontade de Deus. Também a salvação, a santificação, o sofrimento dos santos, o fim da vida humana, é a vontade de Deus. Deus, Ele tem a sua vontade sobre todos os aspectos da sua vida. Nos menores detalhes, Deus tem a sua vontade revelada. Então, é importante que você conheça a vontade de Deus. Algumas pessoas dizem assim, eu quero descobrir qual é a vontade de Deus para mim. Está errado esse para mim. Você deve descobrir qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E em descobrindo qual é a vontade de Deus, todos os detalhes da sua vida estão dentro da vontade de Deus. Como saber então a vontade de Deus? Eu tenho um entendimento e parto do princípio de que você, primeiro, precisa ter um desejo honesto de querer saber qual é a vontade de Deus. E depois, você precisa ter uma disposição honesta de querer fazer a vontade de Deus. Saber e fazer. As duas coisas andam juntas quando você quer viver a vontade de Deus. Mas você logo vai perceber que a vontade de Deus, ela está em concordância com a sua palavra. A Bíblia, ela encaixa o seu entendimento com a vontade de Deus. Nada do que você vai fazer, que julga você ser a vontade de Deus, contraria qualquer princípio da palavra de Deus. Às vezes a gente quer fazer coisas que não é da vontade de Deus, mas porque a gente quer fazer, a gente diz assim, é da vontade de Deus. Mas quando você vai chocar aquilo que você quer com o princípio da palavra de Deus, a sua consciência mesmo diz, está errado, mas o teu sentimento diz, eu quero fazer.
Então, saiba que a vontade de Deus, ela vai concordar com a sua palavra. A vontade de Deus também vai ser conhecida através da resposta da sua oração. Você vai descobrir se Deus disse sim, se Deus disse não, se Deus disse espere. Porque Deus vai responder aquilo que você está colocando diante dele a respeito da sua vontade. Deus pode usar também as circunstâncias para mostrar a sua vontade. Deus pode falar através dos meios, das coisas que estão ao seu redor, das coisas que lhe acontecem, para saber a vontade de Deus. Quando nós ouvimos o pastor Valdeir Contaifer contar a respeito da multa de R$16 mil que o prédio tinha lá, de energia, de tantas coisas que ficaram devendo dos impostos do prédio que foi comprado, ele então conta que foi a pessoa lá responsável para ver o que podia fazer, e meus irmãos, por fim, o resultado foi que o pastor Valdeir Contaifer pagou apenas R$29 em alguns quebrados. De R$16 mil. Isto são as circunstâncias de que é da vontade de Deus que a obra ali se estabeleça. Das circunstâncias que aconteceu, que ele contou e que deve contar para nós aqui, foi quando lá o chefão do campus, lá do Vale, disse o seguinte: esta igreja veio para ficar. Foi alguma coisa assim que ele disse? Os irmãos que estiveram lá, essa igreja veio, esse templo veio para ficar. São circunstâncias. Deus está mostrando, eu estou à frente, eu estou agindo, é da minha vontade que isto aqui aconteça. Deus usa as circunstâncias para que a obra de Deus seja feita. Deus fala ao nosso meio. É da vontade de Deus. E você descobre a vontade de Deus pela orientação do Espírito Santo. Ele fala ao nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito nos constrange. A Bíblia diz que temos o sinal do Espírito Santo para fazer ou não fazer alguma coisa. Então nós descobrimos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela também traz paz no nosso coração e na nossa mente. Uma coisa muito importante é a gente ter paz no coração. Quando a gente não tem paz no coração, a gente não dorme, a gente fica doente, a gente fica com dor de cabeça, as coisas não fluem, a gente passa a ter outras dificuldades com a nossa saúde porque não há paz no coração. Por causa das coisas erradas que a gente vai fazendo, que não é a vontade de Deus. E Deus quer que você tenha paz no seu coração. Deus quer que você tenha sua mente tranquila, em paz. A Bíblia fala da vontade de Deus para nós que somos o seu povo, para nós que somos os seus filhos redimidos por Jesus Cristo. Jesus conhecia a vontade do Pai, e ele disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Deus tem uma vontade para cada pessoa. Deus tem uma vontade para os seus. E a vontade de Deus é que precisa ser descoberta na sua vida. Qual é a vontade de Deus? Não é qual é a vontade de Deus para mim, mas qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está revelada na Bíblia. Davi, em sua canção de louvor, no Salmo 40, versículo 6, e tomo na Bíblia, na linguagem de hoje, ele diz assim: o Senhor não quer animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, nem exige sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, é da vontade de Deus que eu ouça.
Ele deu ouvidos a Davi para ouvir. Ouvir os estatutos, ouvir a palavra. Você tem 2 ouvidos. E você tem ouvido a voz de Deus. É da vontade dele que você ouça a palavra de Deus. É da vontade de Deus que os seus ouvidos estejam aguçados para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito diz: aqueles que ouvem, esses serão vitoriosos, esses serão salvos. Então nós precisamos estar atentos ao que diz a palavra de Deus. Paulo ora pelos irmãos de Colossos, pedindo que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para aqueles crentes? Por que aqueles crentes deveriam ser cheios do conhecimento da sua vontade? E lá, no texto de Colossenses 1, 9 e 10, está ali expressa a vontade de Deus, para que o meu povo ande de maneira digna do Senhor. É da vontade de Deus que andemos de forma digna da salvação a que fomos chamados. O Senhor Jesus é santo. O Senhor Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não posso eu ser um crente indigno deste Rei, Senhor dos senhores. Então é da vontade de Deus que andemos de maneira digna. O que é andar de maneira digna? O meu procedimento glorifica o nome do Senhor? Porque às vezes aqui na igreja a gente tem um procedimento muito bom, né? Diante dos outros o procedimento é bom, mas o Senhor está falando do meu procedimento fora dos teus olhos. Do meu procedimento lá no meio, onde as pessoas não conhecem vocês, só me conhecem. Ou lá dentro da minha casa. O meu modo de andar, o meu modo de agir, está na vontade de Deus. Ele quer que andemos de modo digno. Paulo continua dizendo que também deveriam ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, para que pudesse agradá-lo. Deus quer que nós o agrademos em tudo. E Paulo conclui dizendo que era estar cheios do conhecimento para que pudesse frutificar em toda a boa obra. O salvo, o crente em Cristo Jesus, ele faz a boa obra. Ele não faz a boa obra para ser salvo. Ele faz a boa obra porque é salvo. E esta boa obra, não se trata de você meter a mão no bolso, tirar uma moeda e dar um pedinte que está lançado na rua. Esta boa obra, ela está referente a toda a atitude que você faz e que é perfeita diante dos olhos de Deus. Dar uma moeda a um pobre, isso é o de menos que você pode fazer. Agora, viver uma vida de boas obras é viver uma vida que em tudo você glorifica o nome do Senhor. Paulo aos Tessalonicenses, ele diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. Santificação é separação do crente. Ele é separado. Separação completa é morte para tudo que você viveu antes. Morte é separação em todos os sentidos. Quando nós estamos diante de algum corpo morto, nós sentimos que ali e cá já não tem mais aquele elo da vida.
Assim somos nós. O mundo morreu para nós, com toda a sua concupiscência. E quando isso acontece, Paulo está falando, olha, isso é ser santo. Você já não tem mais o envolvimento com as coisas que são do mundo. Então, eu me santifico para possuir ou para ter o meu corpo, diz Paulo, em santidade e honra. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Porque quando nós aceitamos esta vontade de Deus, nós não vamos transigir com a verdade. Nós não vamos transigir com a vontade de Deus. Nós seremos firmes para que os nossos corpos não sejam entregues ao pecado, para que a nossa vida não seja contaminada com o pecado, para que as nossas mãos, os nossos pés, não deem mau testemunho, porque nós somos do Senhor. E daí, a vontade de Deus é a vossa santificação. Aquele que é santo, de forma alguma aceita qualquer envolvimento com aquilo que desagrada ao nome do Senhor. Pedro, ele diz lá em 1 Pedro 2,15, que é da vontade de Deus que se faça o bem. E isso tem uma repercussão muito grande. Ele diz o seguinte, que quando se faz o bem, faz emudecer a ignorância dos homens insensatos. Por que Pedro disse isto? Pedro disse isso porque a igreja na Ásia, ela sofreu uma perseguição muito forte de Plínio. Plínio era um dos grandes do rei Tarjano. E ali, Plínio desenvolveu uma campanha feroz, porque ele achava, ele sabia, ou ele desenvolveu o pensamento de que no meio dos crentes, no meio da igreja, havia imoralidade, havia canibalismo, havia traição ao governo. E ele então começou uma grande campanha de tortura dos crentes. As mulheres eram torturadas por Plínio. Foi uma época em que os crentes eram deitados sobre uma tábua e a língua eram presas com um prego na tábua e ali as mãos amarradas, o corpo amarrado e ao sol morriam esgoelados em tortura. Uma época de fabricação de máquinas de tortura. A igreja era torturada. E Pedro levanta e diz o seguinte: vocês não vão revidar, vocês vão fazer o bem. Vocês não vão levantar as suas mãos, vocês vão fazer o bem, porque a vontade de Deus é que vocês façam o bem. E nós somos o seguinte: se mexeu comigo vai ter o troco. Ouvi de uma mulher que disse: ninguém morre me devendo. Eu disse: eu quero morrer sua amiga, seu amigo. Ela dizia: quem tem couve não deve folha, porque a lei dela era levou, tomou, levou. De repente nós somos assim. De repente nós revidamos, de repente nós aceitamos ter uma postura maléfica. E o Senhor está dizendo àqueles que sofrem o malefício de alguém: não revide, faça o bem. E então o povo da igreja da Ásia permaneceram fiéis à vontade de Deus. Se é para fazer o bem, nós vamos fazer o bem, ainda que nós estejamos sofrendo, ainda que sejamos torturados. Milhares deles foram torturados, mas eles praticaram o bem.
Certa feita, Plínio começou a fazer uma pesquisa entre eles, começou a conversar com os crentes, começou então a chamá-los para ter um diálogo, e Plínio começou a ver que aquelas pessoas eram pessoas mudadas por algo extraordinário, que aquelas pessoas eram diferentes, que a graça que estava naquelas pessoas era uma graça que não vinha da terra, mas era algo que professava o Deus a que serviam. Qual foi o resultado? Plínio mudou a sua forma de pensar e a sua forma de agir com o povo de Deus. Deus mudou o coração de Plínio. Deus mudou a mente de Plínio, Deus mudou a postura daquele governo, porque o povo de Deus aceitou fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus, então diz a palavra, é que se faça o bem. Nós somos convidados a fazer o bem, nós somos convidados a nos calar. Tem aquela história, comer sapo. Alguém já começou a engolir sapo? Não tem essa história, engolindo sapo? Eu nunca engoli sapo, espero nunca precisar, porque eu acho que não deve ser muito digestivo. Mas eu penso que uma sopa de bratacoides é muito gostoso. Eu nunca comi sopa de bratacoide. Alguém já comeu? Sopa de rã. Tu tens coragem? Sopa de bratacoide. Eu não como, porque eu acho que tem camarão, tem outras coisas por aí, mas a gente anda engolindo sapo. Quando você engolir um sapo, faça uma boa digestão, para você não ter que vomitar em cima do outro. E é isso que o Senhor está dizendo, você não vai vomitar a sua fúria, você vai responder o mal com o bem. Eu gosto disso, porque é a vontade de Deus. Mas a palavra continua dizendo que, ora, quem vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Quem vai fazer mal? É promessa de Deus. Quem vai lhe fazer mal, se você for um zeloso do bem? A resposta, meu irmão, ela vem pelo poder e pela graça de Deus. Quando nós zelamos pelo bem, os ímpios se calam, os ímpios se rendem ao poder do Senhor Jesus. Finalmente, a Bíblia diz, com exceções, que tudo vai passar. O mundo, com tudo que ele tem, vai passar. Diz a Bíblia que vai passar o céu e vai passar a terra. Uma corrente de coisas temporais vai varrer tudo. Essa corrente de coisas temporais não vai deixar uma pedra sobre outra. Essa corrente de coisas temporais fará uma avalanche neste mundo. E quantos estão sendo escoados nessas correntes de coisas temporais? Você está sendo levado nesta enxurrada? Você está descendo nesta enxurrada, não tem aonde se pegar? Por certo, nós precisamos nos apegar em alguma coisa ou nos pegar em alguma coisa quando estamos numa enxurrada. Do contrário, aquilo nos leva e morremos afogados. O Senhor Jesus, Ele está com as mãos estendidas para que você segure nela. E a palavra diz que todas as coisas vão passar, com uma exceção. Tudo vai passar, com uma exceção. A exceção está em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos dizer isto?
esta é a exceção. Tudo vai passar. Mas se você fizer a vontade de Deus, você estará firme diante do trono do Cordeiro. Se você tem sido levado por esta correnteza de coisas temporais do mundo, se está indo de água abaixo, então agarre-se na vontade de Deus. E Deus dá o testemunho de seu Filho a respeito disso. Ele diz o seguinte, que Deus deu o seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É simples. Se eu tenho o Filho de Deus, eu tenho a vida. Se eu não tenho o Filho de Deus, eu não tenho a vida. Quem não tem o Filho de Deus, descerá nessas correntes de coisas temporais, que será a avalanche do mundo. Mas se você tem o Filho de Deus, essa tromba d'água não será suficiente para demolir a rocha que está debaixo dos seus pés. Porque esta rocha é a vontade de Deus. Aceite fazer a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando, aceite fazer a vontade de Deus. Receba a vontade de Deus como uma oportunidade para a sua vida, como uma oportunidade de ser santo, de ser fiel, de ser feliz, de ser seguro, de ser alegre, de caminhar na vitória do Senhor. Tão somente aceite a vontade de Deus. Não é comigo, eu não sou nada, em absoluto. É com o Senhor, Ele é tudo. O Senhor é tudo para todos. E quando você vai para o Senhor vai para você. Quando você aceita a vontade do Senhor, Ele realiza a sua vontade na sua vida. Você quer fazer a vontade de Deus? Cante comigo então, Cristo Bom Mestre. Vamos nos colocar em pé, vamos ouvir esta leitura, esta música, vamos cantar esta música. Cristo Bom Mestre, és meu querer, a tua vontade sempre fazer. Eu vou lhe fazer um convite, olha, enquanto estiver cantando, se você quiser fazer a vontade de Deus, você pode vir aqui à frente, ficar aqui, e depois que terminar o hino, então eu vou orar a Deus, pela sua escolha de fazer a vontade dEle. O convite é, nós vamos começar a cantar. Você quer fazer a vontade de Deus? Quer nesta noite receber a Jesus e fazer a vontade de Deus? Quer nesta noite voltar para o Senhor e fazer a vontade de Deus? Quer nesta noite assumir um compromisso de fazer a vontade de Deus? Enquanto começarmos a cantar, quando começar a cantar, você sai do seu lugar e pode vir aqui. Eu vou estar aqui e nós vamos então orar após a música. Cristo bom mestre, és meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir às duras provas que possam vir. Cristo bom mestre, és meu querer, mais santidade na vida ter. Faze-me puro, Cristo Senhor, mais dependente do teu favor. Cristo bom mestre, és meu querer, minhas fraquezas todas vencer. Faze-me pronto para
prazer revê-la. Como é o nome da sua avó? Ilka. A Ilka sentiu a vontade de vir aqui à frente porque ouviu a respeito da vontade de Deus e quer então fazer a vontade de Deus. É isto mesmo. Amém. Que prazer poder receber a senhora aqui, tão experiente na vida, e agora dizer que quer fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Alguém mais deseja fazer a vontade de Deus? Vamos repetir a última estrofe. Mais uma oportunidade para você. Quer vir? Sai do seu lugar e venha. Não perca tempo. Cristo bom mestre, és meu querer, minhas fraquezas todas vencer, faze-me pronto para lutar, para a vitória sempre alcançar. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida da senhora. E depois a sua neta fará o que é preciso, as anotações necessárias, a orientação que precisa. Nós vamos, meus irmãos, orar. Vamos orar agradecendo a Deus pela alegria do céu, pela nossa alegria, pelo prazer desta noite. Vamos orar? Querido Deus e Pai que estás nos céus, no nome de Jesus nós te agradecemos pela sensibilidade desta senhora, já tão experiente de vida, ainda tem forças, coragem, determinação, aceitação, amor para declarar que quer fazer a vontade do Senhor. E nós te adoramos por isto. E nós pedimos, Pai, que a sua mente, que o seu coração sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus, a entender, a compreender, a receber a sua palavra, qual seja, Senhor, a vida a ser seguida em Cristo Jesus. Nós pedimos que a tua bênção seja sobre o lar da Márcia Tim, da sua família, e que os seus se rendam ao poder de Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos por todos que vieram nesta noite, neste lugar, e que receberam a tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor pela vitória de Deus na vida de cada pessoa que veio aqui. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos no nome precioso e bendito de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Márcia, que Deus abençoe você, a irmã Ilka, também a irmã, que prazer poder revê-la, que Deus abençoe rica e poderosamente, tá bom? Muito bem, os irmãos podem sentar. Nós, depois de ter sido apresentados os visitantes, vimos que a mãe da irmã Claudiane está conosco, não é? E ele é irmão? Ah, tá, amigo, muito bem. Então, que prazer poder receber a senhora aqui. E já temos o convite para a igreja toda e passear na sua casa. Ó, todo mundo aqui, e todo mundo vai. Muito bem, que Deus abençoe. Irmãos, nós estamos encerrando o culto desta noite, estamos encerrando agradecidos pela presença de todos vocês. Eu quero relembrá-los que no sábado nós teremos aqui um grande encontro de família, de casais, de casados pelo pastor Washington. Então nós estamos esperando uma grande celebração. É para a igreja, para todos os irmãos. Deus tem trabalhado comigo e eu com Deus a respeito da mensagem que devo apresentar à igreja. Então eu peço aos irmãos que venham nesta oportunidade. E hoje Jane me fez lembrar de uma coisa, que este encontro está acontecendo numa data muito bonita para mim, para a Oliene, para ela e para o Edinho, que nós estamos completando 25 anos de casados.
Bem, aconteceu, né, Jane? Então nós vamos celebrar com os irmãos esta grande festa que ocorre no dia 1º, né? Mas vamos celebrar esta grande festa. Mas naquele dia 28, o irmão Isaac vai estar completando 45 anos. Disse ele que vai entrar com toda a família. Ó, que coisa bacana. Só que a irmã Elza não vem de véu e grinalda, é com vestidinho mesmo. E com a netinha. Ó, que presente. Então vai ser um culto de família para todos nós. Pastor Ernestino está convidado com a sua família, com a sua igreja. Então nós convidamos os irmãos para vir. E os irmãos vêm, que parece que tem um grupo aí preparando um lanchezinho, mas você vai participar disso também, não é? Traga alguma coisa também, não tem problema não, a gente come depois, mas nós vamos ter uma confraternização para tirar as nossas fotografias, né, Jessé? O Facebook espera as fotografias de sábado. Então, eu convido os irmãos para o encontro de família no próximo sábado. Agora, eu quero também fazer o seguinte: hoje, o Mateus está providenciando as camisas da conferência missionária. Eu gostaria muito que os irmãos pudessem, que desejam, fale com ele agora no final do culto, ali na quadra, fale com ele a respeito da sua camisa para a conferência missionária, tá bem? Eu quero convidar a todos que eu batizei, os bebês que foram apresentados ao longo desses 5 anos, todos os irmãos que de alguma forma tiveram algum tipo de envolvimento do progresso da sua vida comigo aqui nesses 5 anos, eu gostaria de que você estivesse aqui domingo pela manhã, para a gente agradecer a Deus a oportunidade de ter visto você crescer, você casar, você nascer, enquanto nós estivemos aqui. Mateus? Tem que ser hoje mesmo, porque tá. A gente vai fazer o pedido e não vai ter sobrando, vai ser só tá. Então, Mateus está dizendo, amanhã é o prazo que a empresa deu lá para poder receber os pedidos. Então, hoje é o último momento. Ainda que você não tenha o dinheiro, não tem problema. Dê o nome para ele, se você não pagar, ele paga. Então, você deu o nome para ele, tá certo? E aí você vai ter sua camisa. Vamos encerrar? Estou muito feliz de tê-los conosco aqui. Após o culto eu quero estar à porta para me despedir dos irmãos. E curve a sua cabeça então. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos recebidas desta noite. É no nome de Jesus que nós agradecemos a vitória do Senhor em nossa vida. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, reine sobre nós o teu povo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos aguardem o pós-lúdio e eu vou estar à porta para me despedir de vocês.